Olá, bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 18 de Uma Experiência Única, o podcast de desenvolvimento pessoal. Eu chamo-me Pedro Cerveira e serei o teu anfitrião. Acreditas que conheces bem as pessoas à tua volta? E, nesse caso, quão bem é que as conheces? É que talvez queiras reconsiderar isso. Neste episódio vamos falar de identidade, de realidade e do quão bem ou mal conhecemos os outros e até a nós mesmos. Eu acredito que isto que eu te vou descrever, tu já o vivenciaste, de certeza que já viveste isto, que se calhar estás a viver neste preciso momento e que irás garantidamente viver no futuro, que é teres a sensação de que as pessoas que tu vês à tua volta têm posturas diferentes consoante os contextos em que tu as vês. Tu deves ter, de certeza, algum amigo que também acaba por ser teu colega e, embora tu percebas que há ali algo que o caracteriza, a personalidade dele, a identidade dele, também percebes que a postura dele ou dela sofre uma ligeira alteração quando ele está, por exemplo, a trabalhar ou quando ele está num momento de convívio. E isto não acontece só com ele. Isto acontece comigo, isto acontece contigo, acontece com toda a gente. Quase que se pode dizer que, além das máscaras que estamos a usar agora, num sentido literal, também há um outro tipo de máscaras que nós usamos em diversas situações que eu queria dizer que são máscaras no sentido figurativo, mas elas são máscaras quase reais, porque pensa assim, quando tu estás no trabalho, ou quando tu vês alguém no trabalho, por oposição a essa pessoa num contexto mais familiar, a forma de ser dessa pessoa, a forma de estar, há ali algumas coisas que se alteram. É quase como se a pessoa estivesse a usar uma máscara. Porquê? Porque o comportamento dela muda um bocadinho, a expressão facial dela muda também, a forma como ela se mexe muda, a forma dela de ser e de estar também sofre ali algumas alterações. E isto acontece com toda a gente. Como eu te disse, todos nós estamos a usar estas máscaras. Estas máscaras são-nos completamente naturais, são normais. Não se trata de todo de estarmos aqui a jogar um jogo coletivo de mentir, não se trata de todo de estarmos aqui a tentar enganar ninguém deliberadamente. O que nós estamos a tentar fazer com a utilização destas máscaras é tentar, de alguma forma, adaptar-nos aos diferentes contextos em que navegamos no dia-a-dia e, ao mesmo tempo, é uma forma de nos tentarmos integrar nos diferentes grupos aos quais vamos fazendo parte ao longo do nosso dia-a-dia, da nossa semana e da nossa vida. Porque se por um lado eu sei e acredito e concordo que nós temos uma personalidade, uma identidade, uma espinha dorsal da nossa forma, do nosso ser, eu também sei que nós temos flexibilidade, que nós nem sempre temos a mesma postura, que nós nem sempre estamos no mesmo registro e, portanto, é natural que haja aqui uma ligeira variação. Por isso é que eu falo em máscaras. Máscaras que são completamente naturais e que servem a estes propósitos, de nós conseguirmos navegar mais facilmente nas interações sociais que temos com as outras pessoas. Há máscaras que nós usamos, há formas de estar e de ser com as quais nós nos sentimos mais confortáveis, que nos deixam mais predispostos a avançar, nos deixam mais entusiasmados, mais otimistas, mais tranquilos até. Há outras máscaras que nós sentimos necessidade de usar, às vezes para nos protegermos, às vezes para nos distanciarmos de alguma situação, às vezes para conseguirmos passar uma determinada mensagem. Máscaras estas que nós vamos construindo ao longo da nossa vida, que nós vamos criando a pouco e pouco, ou às vezes até em momentos-chave, de forma muito repentina, como resposta a alguma situação extrema. No entanto, todas essas máscaras fazem parte de uma mesma pessoa. Independentemente de tu reagires de formas diferentes em diferentes contextos, como eu te disse, tu continuas a ser a mesma pessoa.
Tu tens uma identidade, tu tens uma forma de ser que te caracteriza, que te diferencia de todas as outras pessoas. Tu tens a tal espinha dorsal do teu ser. E, portanto, é normal ter estas duas partes, uma parte mais sólida, uma parte mais flexível. Pode-se também falar isto em relação à tua mentalidade, mas eu não vou entrar por aí hoje, porque o ponto essencial onde eu quero chegar é que se isto acontece contigo, se tu tens esta capacidade de forma consciente ou inconsciente, mudar um bocadinho a tua forma de estar e de ser, então as pessoas que estão à tua volta também têm. E o que acontece muitas vezes é que nós acabamos por acreditar, se calhar porque vivermos há muito tempo com essa pessoa, se calhar por ela não ser muito próxima, se calhar porque às vezes conhecemos alguém que é muito parecido com este estranho com o qual nos estamos a cruzar no dia de hoje, nós temos a tendência para acreditar que que sabemos muito sobre o outro, que o conhecemos melhor do que ninguém e que se calhar até conseguimos prever qual é que será a reação ou o comportamento dele numa determinada situação. Agora, se tu juntares uma coisa com a outra e perceberes que essas outras pessoas que andam à tua volta também têm essa flexibilidade, também mudam um bocadinho conforme o contexto e a situação, eu acho que é fácil chegar à conclusão de que aquilo que nós vemos em relação aos outros, a percepção que nós temos sobre eles, diz-nos muito pouco sobre quem eles realmente são. Embora nós, na maior parte das vezes, pensemos ao contrário. Pensemos que conhecemos a pessoa extremamente bem. E depois vêm as surpresas, e depois vêm as desilusões, e depois vem todo um rol de emoções que nós, numa situação em concreto, por não identificarmos aquele comportamento com aquela pessoa, passamos a sentir. O que nós temos que perceber no meio disto tudo é que cada pessoa que nós vemos, nós estamos a vê-la num contexto específico, num momento específico no tempo e a reagir a uma determinada situação. Portanto, nós vemos uma ínfima parte dessa pessoa, não vemos a globalidade. E por nós não vermos a globalidade, é que é perigoso nós julgarmos estas pessoas, nós criticarmos os outros, nós tecermos comentários sobre eles, especialmente quando são proferidos de uma forma imediata, sem reflexão, sem pensar, sem ter em consideração que há uma outra parte muito maior daquilo que é a realidade que eu não estou a ver. Nos dias que correm, as redes sociais estão carregadas de fotos e vídeos e textos das pessoas e é importante nós percebermos que aquilo que nós estamos a ver neste momento pode não corresponder em nada à real vida dessa pessoa e muito menos pode corresponder à forma dela de estar e de ser. Não quero com isto dizer, como é óbvio, que nós estamos aqui todos a viver numa grande farsa e que ninguém é, na realidade, quem parece ser. De todo. O que eu te estou a dizer é que, em vez de julgares a pessoa ou achares que sabes como é que ela vai reagir ou pensares que a conheces bem e que, portanto, consegues prever o comportamento dela, para um bocadinho e percebe que há uma outra parte que tu podes não estar a ver. Há uma outra parte que não é que tu não podes que tu podes não estar a ver. Há uma outra parte que tu definitivamente não estás a ver e se calhar nunca vais conseguir ver. E que isso faz com que conhecer realmente alguém... Aqui uma pequena pausa só para hidratar. Isto faz com que conhecer verdadeiramente alguém seja algo complexo, desafiante e que, como é óbvio, vai levar o seu tempo e muito investimento. Vai levar, sobretudo, a que tu escutes muito mais essa pessoa, estejas muito mais presente na vida dessa pessoa e opines muito menos sobre aquilo que ela te está a dizer. Porque lá está, há sempre esse outro lado
E por isso é que a pessoa que às vezes tu pensas que conheces, que pensas que sabes exatamente quem é que ela é, que sabes o que é que ela faz na vida, sabes o que é que ela quer, sabes o que é que ela ambiciona, sabes como é que ela vai reagir, se calhar essa pessoa não é bem quem tu pensas que é e não é bem aquilo que me estás a contar. Eu acho isto interessante porque eu, por natureza, sempre me conheci como uma pessoa mais introvertida, mais reservada, mais low profile. É assim que eu me vejo, é assim que eu me caracterizo. Se pedis para eu falar um bocadinho sobre mim. E, no entanto, quando as pessoas me começam a conhecer mais, quando começam a ver um bocadinho mais daquilo que é a minha realidade, quando começam a conhecer um bocadinho mais o Pedro, quer pessoas que nunca me conheceram, quer amigos que vão continuando a fazer parte da minha vida ao longo do tempo, quer novas pessoas que querem colaborar comigo, quer até a minha família, aquelas pessoas que me vão começando a conhecer começam a perceber que por trás deste low profile, por trás desta descrição, por trás desta parte mais introvertida, está uma outra parte que muitas vezes causa uma surpresa positiva, causa uma agradável impressão e que essas pessoas não estavam a contar, mas que depois de me ficarem a conhecer começam a perceber que realmente o Pedro é muito mais do que aquilo que ele parece. Por isso é que eu até no título deste podcast coloquei esta frase provocadora a dizer-te que eu não sou quem tu pensas, porque na realidade se calhar eu não sou quem tu estás a pensar, e fica aqui também já o convite para nos conhecermos melhor, para tomarmos um descafeinado, porque se já me fores conhecendo já sabes que eu não gosto de café, mas gosto de descafeinado, dou-me melhor com esse, para falarmos um bocadinho, para nos conhecermos então um bocadinho melhor. E eu acho que também já deves ter passado por esta experiência, pela experiência de, quer da tua parte, quer da parte de conhecer outra pessoa, às vezes teres uma impressão formada sobre alguém, se calhar tiveste pouco contato com essa pessoa, se calhar até ouviste só falar sobre ela por outros, e quando a vais conhecer, acabas por perceber que, espera lá, se calhar esta pessoa é bem melhor do que aquilo que estava a pensar, ou por outro lado, podes vir a pensar que, se calhar esta pessoa até é pior do que eu estava a pensar, portanto, não gosto muito do que estou aqui a ver. E isto é fascinante porque é aquilo que realmente dá sabor à nossa vida, é nós andarmos aqui nesta jornada e estarmos sempre numa procura constante de conhecer melhor quem está do outro lado, perceber quem é na realidade aquela pessoa, porque às vezes até pensamos que conhecemos a pessoa muito bem e depois de repente ela faz algo que nos surpreende, às vezes de forma negativa, outras vezes de forma muito positiva, e que nós ficamos admirados porque é algo completamente novo e que refresca muito aquela relação. Isto quando é algo de bom. Quando é algo de mau, é algo que acaba por poder corroer a relação e pode às vezes até destruí-la. Agora, se há coisa que os antigos defendem, e eu nessa linha estou em certa medida de acordo com eles, é que, embora tu não possas conhecer a 100% ninguém, as pessoas acabam por se revelar ou mostrar um bocadinho mais de quem elas realmente são, deixar cair um bocadinho mais todas as outras máscaras e revelar a sua identidade em duas situações. Uma situação é quando essas pessoas não têm nada a perder. Nada. Quando literalmente bateram no fundo do poço e parece que nada de pior lhes pode acontecer. Nesse momento, tu conheces a verdadeira essência da pessoa. Tu conheces quem ela verdadeiramente é, do que ela é capaz. Conheces a realidade nua e crua daquele ser que está à tua frente e que naquele momento está completamente indefeso e não sabe para que lado é que sabe virar. E aí vem ao de cima as características dessa pessoa, vem ao de cima a identidade dela, vem ao de cima muito mais aquilo que ela é. E tu consegues conhecer um bocadinho melhor quem está à tua volta. Agora, isto também pode acontecer numa outra situação, que é quando as pessoas pensam que nunca irão perder. Ou seja, que vão sempre ganhar. E nessa situação as pessoas parece que estão no topo do mundo.
parece que ninguém lhes pode tocar, parece que nada de mal lhes pode acontecer, e é aí, com essa sensação de poder absoluto, de invencibilidade, de super confiança, eu diria até às vezes de excesso de confiança, tu também passas a conhecer quem é que elas verdadeiramente são. Porque é nestes extremos que a nossa identidade real, quem nós verdadeiramente somos, a nossa personalidade, vem mais ao de cima. É nestes extremos que nós conseguimos realmente conhecer as pessoas. Por isso é que, no nosso dia-a-dia, no teu dia-a-dia, se torna tão difícil conhecer bem as outras pessoas, porque raramente, e felizmente, nós raramente atingimos estes extremos. O mais comum é nós andarmos aqui num intermédio, em que temos sempre alguma coisa a perder, e em que pensamos que às vezes também conseguimos ganhar algumas coisas. Portanto, estamos aqui sempre no intermédio entre uma coisa e outra. Nem estamos no fundo do poço, nem estamos no topo do mundo. Estamos ali a meio. E, portanto, nesse meio temos mais flexibilidade, o que torna mais difícil com que nós consigamos conhecer verdadeiramente a essência dessa pessoa. Também não te estou a dizer com isto que é preciso as outras pessoas ou tu mesmo estar nessa posição para as conhecer verdadeiramente. O que tens que, ou que podes fazer para as começar a conhecer é estar mais tempo com elas, escutá-las mais, estar disponível para isso e, essencialmente, perceber duas coisas. Perceber que aquilo que estás a ver é só uma ínfima parte de quem eles verdadeiramente são e que julgá-los com base nisso é um erro tremendo da tua parte. Erro esse que todos nós cometemos todos os dias, mas que quanto mais conscientes estivermos dele, menor é a probabilidade de nós o fazermos. Portanto, isto aqui é importante. Agora, esta parte de nós conhecermos bem ou mal os outros, ou nós temos esta percepção que se calhar não conhecemos tão bem as pessoas como pensamos que as conhecemos, não é só em relação aos outros, também é em relação a nós mesmos. Quantas vezes nós temos uma determinada ideia sobre quem nós somos, quais são as nossas características, os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, as nossas virtudes, os nossos defeitos, e quando damos por nós, acabamos por, em conversa com outras pessoas, numa determinada situação, perceber que há comportamentos nossos, há uma outra parte nossa que nós estamos a mostrar, mas que nós não estamos a conseguir ver, que só os outros é que estão a conseguir ver, e que, portanto, ao mesmo tempo parece que se calhar nós não nos conhecemos assim tão bem quanto nós pensamos. E isto é estranho, porque nós passamos muita parte da nossa vida a tentar compreender os outros e, no entanto, passamos, se calhar, muito menos tempo a tentar compreendermos a nós mesmos, a perceber quem é que nós realmente somos. Parece que estamos tão focados no exterior, em prever, em antecipar, em compreender, em conseguir dar sentido a todas estas pessoas que estão à nossa volta, para às vezes nos sentirmos seguros, para sentirmos se elas fazem ou não fazem parte da nossa vida, para decidirmos se vamos confiar ou não nelas, se vamos avançar ou não com elas, se realmente queremos que elas façam parte do nosso grupo ou não. E, no entanto, aquela que é a pessoa com quem passamos mais tempo da nossa vida, nós mesmos, acaba por ficar de lado. E acaba por muitas vezes ser a pessoa que nós temos a ideia que melhor conhecemos, mas que na realidade pode ser a pessoa que tu pior conheces. Por isso é que, para mim, que ando na psicologia e no coaching já há alguns anos, o autoconhecimento, o tu conhecer-te a ti mesmo, é o princípio de tudo. Porque quanto melhor tu te conheces e tu tens acesso a todas as partes da tua vida, tens acesso a tudo aquilo que se passa contigo ao milésimo de segundo, ao nanosegundo, também há partes de ti, partes mais inconscientes, a que tu não tens tanto acesso, que às vezes são mais visíveis para os outros do que para ti mesmo. E por isso, quanto mais tu te conheceres a ti mesmo, mais fácil é tu conseguires lidar contigo próprio, mais fácil é também tu, a partir daí, conseguires lidar melhor com os outros. Porque depois isto traz tudo atrás. E neste que é o conhecimento por nós mesmos, um exemplo claro disso, e que mostra o claro contraste entre aquilo que nós pensamos que conhecemos sobre nós e aquilo que na realidade nós somos à vista dos outros, é o síndrome do impostor.
é quando tu acreditas por alguma razão que és menos competente do que parece ser aos olhos dos outros. Ou seja, parece que de alguma forma tu não estás a ver exatamente a mesma pessoa que os outros estão a ver. Parece que de alguma forma tu não dedicaste o tempo suficiente, e este é só um exemplo, atenção, a perceber o porquê das tuas reações, a perceber o porquê da tua forma de pensar, até às vezes a escutar e dar atenção aos teus pensamentos, aos teus sentimentos, aos teus hábitos, àquilo que tu fazes todos os dias sem pensar. Estás a dar pouca atenção a isso e acabas por não perceber que, se calhar, ao contrário daquilo que acreditas, és tão ou mais competente do que parece ser aos olhos dos outros. E atenção, este é só um pequeno exemplo para te mostrar que, de uma forma real e impactante, esta falta de conhecimento sobre nós mesmos pode impactar gravemente a nossa vida, até porque quando nós achamos que estamos aqui a viver numa farsa, que estamos quase que a enganar as outras pessoas, temos medo de ser descobertos, como acontece no síndrome do impostor, isto tem repercussões reais no nosso dia-a-dia e na nossa forma de estar e de ser. Por isso, eu diria que, e aliás, eu lanço-te este convite de tu, em primeiro lugar, eu já falei disto várias vezes, mas acho que nunca é demais repetir, quando estiveres numa interação com outra pessoa, te lembrar sempre que há um outro lado que tu não estás a ver, que é muito maior e pode ser muito mais significativo do que aquilo que está à tua frente. Portanto, na interação com os outros, tem sempre isso em mente, ok? E procura conhecer sempre esse outro lado, perceber o que é que se está passado na outra parte, perceber o verso da medalha, perceber o outro lado da história que estás ali a ver naquele momento, para evitares cair em mais interpretações, para evitares cair em julgamento. Procura compreender, procura conhecer essa parte oculta, entre aspas, da pessoa que está à tua frente, e procura também, por outro lado, conhecer aquilo que tu não conheces sobre ti próprio. Há uma forma muito simples de tu fazeres isto, é tu pegares naquelas pessoas que te são mais próximas e pedires para elas, de uma forma confidencial, te descreverem 5, 6, 10 características, se possível que deem um exemplo para cada uma delas, para mostrar que não colocaram só ali uma palavra por acaso, e até para referirem quando é que aquilo aconteceu, quando é que tu demonstraste aquela característica. E eu acho que vais ter uma surpresa enorme quando fores a compilar todos esses resultados. Porque se há ali formas de estar e de ser que tu vais rever de imediato em ti, há outras que te vão surpreender, quer pela positiva, quer pela negativa. O que revela que, muito provavelmente, tu não te conheces tão bem quanto pensas conhecer, que se calhar não és bem a pessoa que pensas ser. Portanto, pensa um bocadinho nisto. Mais uma vez, foi um prazer estar na tua companhia. Partilha comigo a grande aprendizagem que levas daqui hoje. Neste foi um episódio, a meu ver, que te pode ajudar muito, se tirares o máximo proveito dele. E estás à vontade para me contactar para esclareceres alguma questão com que tenhas ficado, para falarmos um bocadinho mais disto, para aumentarmos o teu autoconhecimento, sabendo que encontramos no próximo episódio de Uma Experiência Única, o podcast. Fica bem, até já!